Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje, estou participando do primeiro podcast do Conecta, estou muito honrado em estar aqui hoje. A Marina me convidou para estar participando desse primeiro episódio e de fato já queria iniciar o negócio agradecendo. Muito obrigado, Marina, pela oportunidade e eu tenho certeza que a partir desse programa vai vir muitos e muitos programas que vão deixar a galera de casa assim, ó, muito satisfeita com o conteúdo, porque você conhece muitas pessoas fera demais. Inclusive esse cara que tá aqui na minha frente, não mostra ainda. E que vai ser uma surpresa. E muito obrigado por tudo. Tô muito feliz em participar desse projeto. E é isso aí, Marina. Eu queria até entender e queria que tu explicasse pra galera também um pouco mais desse projeto que eu tenho certeza que vai agradar muitas pessoas. Obrigada, Bruno. Obrigada também por aceitar essa participação, né? Eu sei que Ponto de Virada é um grande parceiro nosso também. Bom, o podcast do Conecta, ele vem justamente por isso, por essas conexões que nós temos, por essas pessoas parceiras que acreditam no projeto, que participam. E a ideia do podcast é isso, é trazer essas pessoas para cá, para a gente poder ter um pouquinho a mais, além do palco, além das conversas que nós temos e poder contribuir e compartilhar com todos. Top demais. Cara, eu já dei uma olhada nos vídeos, já peguei várias vezes rolando o feed ali, já achei vídeo desse cara aqui. E hoje eu tô com ele aqui na minha frente, graças à Marina. Então, de fato, o Conecta não é só um evento, ele de fato conecta. Isso eu acho que é um negócio muito coerente, e por isso que tudo que tem a ver com o Conecta, com a Marina, eu aceito já sem pensar duas vezes, porque de fato tem coerência. Isso pra mim é uma coisa muito importante, galera. Ele tá fazendo tudo isso porque, como é minha primeira edição, eu tô mais nervosa, ele tá me tranquilizando. Então, Obrigada, Bruno. Mas é isso mesmo. E sem mais delongas, né? sem mais delongas, eu queria que tu falasse sobre, porque é bastante coisa que tem que falar desse cara aqui. Então, apresenta ele pra nós aí hoje, Marina. Bom, é um grande parceiro do Conecta, esteve no palco 2 vezes na edição de 2024. É neuropsicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. E como tu sugeriu, acho que eu vou deixar ele se apresentar também. Vamos lá? É verdade, pode ser. Então, aqui conosco o Fábio Perim. Fábio, quem é o E Fábio Perim? Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, né? Eu gosto de conversar, né? Tenho participado de bastante podcasts. E essa pergunta, né? Quem é o Fábio é uma pergunta sempre muito relativa, né? Depende do que tá emergente agora, né? Do que tá emergindo agora, né? Mas eu posso dizer que o Fábio é, além de psicólogo, neuropsicólogo, né? Dono de clínica, eu sou um cara que tem uma relação muito bacana com a vida, né? Sou um cara que, de certa forma, estou muito ligado à questão do comportamento e de como que tirar o melhor da vida dentro das condições que a vida nos dá, né? Então, hoje, além de ser um pai de família, eu tenho 4 filhos, né? Eu também sou um cara que, fora o trabalho, trabalho bastante, assim, fora as coisas que eu produzo. Eu gosto muito de gastar meu tempo surfando, andando de skate, né? Gasto um tempo também na academia, mas esse não é uma coisa boa, é obrigado. Em é uma 2024, obrigação. antes de Isso. subir no palco, veio a notícia: o Fábio caiu de skate. Eu falei, meu Deus, Ih, meu Deus. tá bem? Mas estava lá firme e Então, forte. então, então, então eu sou um cara que eu acredito na condição da vida como algo que você tem que explorar ao máximo as suas experiências. O conceito de experiência é um conceito muito importante para mim, né? Porque ele é um conceito central, tanto na minha atuação profissional, quanto na maneira como eu exploro os conceitos dentro da psicologia, né? Então, a ideia de, por exemplo, a psicoterapia ser uma organização da experiência, né? De como que nós organizamos essa experiência, como é que a gente tira significado disso, como nós usamos isso para tomar as nossas decisões, são coisas que, de certa forma, transitam da minha curiosidade e que fazem parte do meu trabalho, né? Então, eu sou esse cara que também tem bastante curiosidade, eu gosto muito de estudar. Hoje eu tenho uma liberdade muito grande para estudar as coisas que me despertam interesse, né? Então isso me dá uma motivação muito grande também, né? Adicional. Então eu acho que, de certa forma, assim, pensando um pouquinho, óbvio, nas minhas condições, eu acho que eu tenho
eu sou um cara que busca uma vida plena. Vida plena não é uma vida que você faz tudo, né? É uma vida que está organizada de acordo com os teus valores e com as coisas que são importantes para você, né? Que está orientada na direção dos teus valores. Quando a gente consegue, de certa forma, equilibrar a nossa vida com os nossos valores, eu acredito que a gente encontra algum grau de plenitude, né? Óbvio que isso também é sempre muito instável, né? Então, em algum momento você está mais pleno, outro você está menos pleno, mas a ideia é você estar alinhado com o teu sistema de valores e, de certa maneira, nesse processo de busca e de organização das experiências para que elas se alinhem nessa direção. Cara, eu só te ouvindo falar muito pouco agora, eu já vejo que tu é uma pessoa que estuda bastante. O que que você estuda hoje, Fábio? O que que você para. Você tá lendo algum livro específico ou busca algum tipo de conhecimento específico hoje? Cara, hoje eu tenho estudado um pouquinho mais economia comportamental do ponto de vista do desenvolvimento profissional, assim, em especial as aplicações dela na clínica, né? Além da economia comportamental, eu gosto muito de neurociências, eu estou sempre lendo ou pesquisando algumas questões relacionadas a neurociências e a neuropsicologia também por conta da minha profissão. É, E aí eu tenho as minhas áreas de interesse, digamos assim, que não são profissionais, né? Eu gosto um pouquinho de física, né? Eu leio bastante física, eu não entendo de física e não vou falar de física, mas Eu ia dizer, gosto, então dá pra falar de gosto. física também. Falar assim, não, física não. Não, física não, porque eu não sou profissional que aprofunda nisso, né? As temáticas que eu vou atrás, elas dizem respeito, em parte, à experiência. Em parte, eu acho que a física ela traz um conjunto de abstrações assim que não são tão intuitivas em relação ao funcionamento do universo e ela dialoga um pouquinho com a psicologia da percepção, que é uma área que eu gosto muito também, né? Mas longe de mim tecer qualquer comentário sobre a física, porque a física é uma coisa extremamente complexa Complexa pra caramba, que cara. tem uma estrutura de conhecimento própria, que tem um desenvolvimento abstrativo muito grande, que você precisa ter um conhecimento profundo em algumas áreas da matemática. Então é uma coisa mais que eu fico ali nas bordas por curiosidade, Pra assim, entender um né? pouco de cada coisa, né? Isso, isso. E me diz uma coisa também que eu tô curioso. Como que é levar esse lifestyle, tá? E ao mesmo tempo isso reflete sobre os teus negócios, sobre a parte financeira, assim, do Fábio. Cara, reflete pra caramba, né? Positivo e negativamente. Mas eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu não sei se dá para fazer uma conexão direta, assim, mas eu acho que, de certa maneira, as coisas que eu procurava em termos de lifestyle, né? Que, digamos assim, são as coisas que você agrega na tua vida, mas que não necessariamente elas têm uma relação de utilidade, né? De, de gerar dinheiro, gerar trabalho, né? São coisas que você faz porque efetivamente aquilo parece que melhora muito mais o teu estado, muito mais a tua experiência, a tua autorreferência, a tua autoeficácia, faz você, de certa forma, ter uma relação consigo mesmo que é muito positiva, né? Eu diria assim que não tem muita relação direta, mas na verdade, por exemplo, se a gente for parar e pensar no surf, ele praticamente moldou toda a minha vida, né? Todas as minhas escolhas, de certa forma, em alguns aspectos, elas estavam permeadas pela ideia de que eu queria continuar surfando, queria continuar fazendo as coisas que eu gostava, e isso foi, de certa forma, me direcionando, né? Óbvio que aí tem o acaso, a sorte também, né? Que são importantes, mas eu acho que, por exemplo, se não fosse surf, eu não era psicólogo, né? Não que o surf tenha me levado para a psicologia, mas as condições que faziam possíveis eu continuar surfando acabaram determinando que eu fosse fazer psicologia em vez de geologia, por exemplo, que era a minha escolha inicial, né? Ou publicidade, que era também uma possibilidade, né? Legal. Então, de certa forma, ele permeia nesse sentido, né? Eu costumo dizer que a gente só consegue compreender as nossas escolhas depois que a gente faz elas, né? Sim. E eu costumo dizer que não existe escolha errada, nenhuma escolha errada. A escolha vai ser errada conforme as consequências dela, né? Então, se lá na frente você dizer, puta, que bosta,
podia ter feito outra coisa, se não estiver satisfeito com o que você fez, você vai dizer que aquela escolha foi errada. Mas na hora que você faz uma escolha, é a escolha possível. É aquela escolha que emergiu diante de uma série de processos, né? E que te levou a determinados lugares que às vezes, em alguns momentos, são mais confortáveis, em outros nem tanto, nem são tão confortáveis assim. E outra coisa, esse fato de tu fazer o que você faz da forma que você faz, vem das experiências que você teve Isso, também, né? perfeito, Então, perfeito. tipo, pra tu ter o jeito de pensar que o Fábio hoje tem, é por causa das experiências que teve. Isso. E esse lifestyle único hoje, mais do que nunca, eu acho que é um negócio que vende muito. Com Até uma certeza. dica para a galera que está assistindo, que no meu parecer faz muito sentido, o lifestyle no todo, ele transforma hoje você em quem você é, de fato, uma pessoa única. Eu não sou um profissional de marketing, mas a gente vende a experiência, né? Seja um iPhone, seja um podcast, seja um evento que nem o Conecta, mas aí o que a gente está promovendo, o que a gente está vendendo é uma experiência, né? Por isso que a experiência do cliente é um foco tão importante para muitas empresas, né? Então, eu acho que, de certa forma, por exemplo, pensando numa outra área, se você vai viajar e você tem uma experiência ruim, seja com a companhia aérea, seja com o translado, seja com o hotel, né? Aquilo vai te marcar profundamente e vai criar uma relação com essas marcas que é uma relação negativa, né? Então, eu acho que quando a gente vende alguma coisa, a gente está vendendo uma experiência, né? E essa experiência, ela, de certa forma, é, tem que estar alinhada com os valores, óbvio, da empresa, mas também do cliente que procura, do que o cliente está procurando Sim. em relação àquela empresa, né? Então, eu acho que o meu lifestyle, ele é um lifestyle que eu acredito que seja bem aceito, assim, né? Tem muito simbolismo, assim, por trás dele, né? Parece que é uma vida mais solta, mais legal, mais aventureira, tá no mar, tá no skate, né? Mas no final das contas, assim, é muito satisfatório para mim, né? Então, de certa maneira, assim, o lifestyle não é só um produto para vender, ela é uma coisa que está agregada, assim, e que calhou, em certos aspectos, de ser uma coisa que muitas pessoas valorizam também, ou pelo menos valorizam muito hoje, né? E eu acredito que valorizam muito hoje, como eu valorizo, porque é, é um movimento meio, é um movimento conjunto de pessoas buscando isso, né? Tem muitas pessoas que olham para esses valores que, de certa maneira, eu cultivo e se identificam com ele também, né? Então, a experiência ela também é construída a partir de um conjunto de valores e de expectativas que a gente cria em relação a esses valores, né? Então, quando você apresenta isso, quando você mostra isso, você, de certa forma, desperta nas pessoas essa possibilidade de reproduzir isso em algum nível, né? Então, isso é interessante, porque não é uma coisa feita propositalmente, né? Mas que nem eu falei, assim, calhou de ser um negócio que, de certa forma, chama atenção, assim, né? Diferencia em alguns aspectos. Ô, Fábio, e aí tá se falando bastante do teu estilo de vida ativo, e aí até entrando um pouquinho na questão de hábitos, né? Por que que é tão difícil mudar hábitos, mesmo sabendo que às vezes são hábitos ruins? Principalmente a questão que tu falou que a academia é ruim, mas tu vai, né? Bom, a primeira coisa é que as pessoas, elas entendem que a mudança de hábito depende de uma coisa chamada de força de vontade, certo? E não existe essa coisa de força de vontade. O que é força de vontade? Força da vontade. Não sei, né? A força de vontade, na verdade, é a vontade de você ficar em casa, na cama, comendo chocolate, vendo Netflix, né? A ideia de força de vontade é uma ideia que está muito ligada a uma perspectiva essencialista, assim, de que nós temos uma essência, que essa essência é capaz de tomar decisões racionais, certo? E isso, do ponto de vista tanto das neurociências quanto da psicologia, não se sustenta, né? As nossas decisões, elas não são regras com força suficiente para
nos mover em alguma direção. A gente precisa, de alguma maneira, construir um contexto onde essa regra possa ser aplicada de uma forma mais econômica, né? Então, o que acontece é que quem toma as decisões, no final das contas, é o nosso cérebro, né? E o que nós chamamos de nós, de eu mesmo, de self, é uma parte relativamente pequena do nosso cérebro, né? É um circuito relativamente pequeno do nosso cérebro. Tem uma série de outras estruturas processando informações e que, de alguma maneira, vão influenciar bastante na nossa tomada de decisão, né? Então, eu sei que eu preciso fazer exercício, mas eu não consigo. Eu não consigo por quê? Porque tem uma série de fatores que está me impedindo. Então, primeiro eu tenho que entender esses fatores, tenho que entender o funcionamento deles, tenho que entender o valor e o peso deles na minha tomada de decisão, para que eu possa, depois, de alguma maneira, fazer com que a minha reflexão sobre o que é saudável para mim se encontre com uma condição necessária para mim me mover nessa direção. Então não é uma coisa fácil, né? E também não é que o pessoal fala assim, falta de vergonha na cara ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, o que acontece é exatamente isso. As pessoas ficam achando que elas vão tomar uma decisão, vão chegar numa conclusão e essa conclusão vai ser a tomada de decisão delas. Não, isso é uma conclusão racional, que ocorre num determinado contexto, numa determinada situação e que te permite, sim, vislumbrar que, por exemplo, a atividade física seria bom para a saúde. Mas construir isso, né, para que você efetivamente faça isso, isso demora mais tempo, né? Isso requer estratégia, requer que você modifique teu ambiente interno, externo, para que você possa, de alguma maneira, sustentar essa reflexão que te levou a essa conclusão de que fazer exercício, por exemplo, era importante, né? Isso não é fácil, né? Acham, as pessoas acham que isso é fácil porque as pessoas que conseguem fazer isso tiveram uma condição que permitiu para elas fazer isso. E aí parecia mais fácil. Mas não é igual para todas as pessoas. Você é até mais leve por ter faltado da academia hoje. Assim, o bom, o bom é que você está indo para academia, Exato. né? Então, quer dizer, já tem uma condição aí que fala. E a academia, assim, eu realmente não gosto, cara. Não é, eu gosto de atividade física, eu sou um cara sempre muito ativo, né? Eu comecei a fazer academia porque eu tenho 54 anos, tenho uma perda muscular maior, a academia resolveu alguns problemas que eu tinha, de, não de saúde, mas de desconforto com o meu corpo, principalmente dores das costas. Para mim foi muito Fortalecimento, interessante né? isso. Acabou repercutindo positivamente, né? Então eu não vou lá porque eu gosto do ambiente de academia, o lugar. Eu entro lá, boto meu fone, foco rapidinho nos exercícios que eu tenho que fazer, a Pra série que eu tenho que matar. fazer para matar e sair fora, né? Eu acho muito legal quando as pessoas postam na academia assim, tá pago, né? Porque é isso, né, cara? É o pedágio que você Dizem que paga tem para a mais valor saúde. quando compartilha, né? O resultado é mais alto. Eu acho que quando você compartilha, você conecta a tua atividade com outras pessoas, Que também né? estão Que buscando o estão mesmo, né? Mesmo que às ponto. vezes estão buscando mesmo, mas que vão valorizar o teu esforço, vão valorizar o que eles chamam de disciplina, vão valorizar, de repente, o teu corpo, que está mais bonito, está mais bacana, né? E isso acaba construindo essa condição, assim, que vai fazer com que você continue indo na academia, né? Então, é que nem eu falei, existe uma condição, né, que permite com que isso ocorra, e a gente tem que estar atento mais a essas condições do que às conclusões, né? Concluir que a gente precisa de atividade física, que o esporte é saudável, isso é relativamente fácil. É, organizar a tua vida e tua experiência para que isso se encaixe nela e faça algum sentido para você, isso não é tão fácil, Sim. certo? Então, se alguém está culpado aí porque não está indo para academia, não adianta ficar culpado, porque a culpa, se não está te movendo para academia, ela não faz sentido nenhum, Sim. certo? Outra coisa, sobre a foto, até pegando esse gancho. Faz sentido fazer antes ou depois a foto? Porque eu acho que até um estudo dizendo que quando você tira antes, a tua cabeça diz que você já cumpriu aquilo ali. E quando você faz depois, Aí, realmente tá pago. eu acho que
Eu não saberia te dizer precisamente. Eu não tiro foto, não costumo tirar foto da academia porque eu quero sair de lá o mais rápido possível, certo? Mas eu acho que antes é mais justo, né? Mais você tirar antes ou depois, né? Mais É, justo, né? não, mas pelo fato da mente mesmo, porque quando a gente já se imagina que tem, que tu já fez, que tu já tem e tu quer e tu ainda precisa fazer, parece que aquilo se torna mais trabalhoso. Eu acho que com tudo, num estado de É, mente mesmo. pode ser. Todas as afirmações assim em relação ao comportamento humano, elas têm que ser muito bem pesadas, né? A gente precisa ter estudos bastante sistemáticos que possam ver que isso ocorre na maioria das pessoas. Mas eu acredito que, e aí eu acredito é muito importante, porque é uma crença, né? Que você tirando antes a foto, né, de ir malhar, você talvez mude um pouquinho a perspectiva sobre o exercício que você vai fazer. Mas eu não acredito que alguém que chegou na academia, tirou uma foto e vai Vai embora. embora. Não, eu não acredito nisso. Eu não Fábio, acredito. Outra coisa. Pode falar, não pode falar. pode. Outra coisa, sobre ser um novo status social, o fato de tu correr, fazer exercício, surfar, andar de É skate, interessante porque, isso, porque né? parece que antigamente o pessoal se reunia mais é pra beber, pra fazer, e hoje parece que a nova geração vem excluindo isso. Ou tô enganado? Talvez seja um efeito de bolha, assim, é difícil de afirmar isso, né? Talvez a bolha que a gente transita, que a gente fala, esteja mais engajada em relação a isso. Mas essa questão que você colocou é interessante, assim, né? Do status social, né? Porque a atividade física, ela não representa só a saúde, né? Ela representa alguém que tem tempo, que organizou a vida, ou que está financeiramente bem Estável. organizado, estável e que consegue fazer isso, né? Uma mãe na academia é uma vitoriosa, né? Eu ia entrar justamente nesse assunto. Não como mãe, mas a maior parte das pessoas que negligenciam a atividade física, digamos assim, elas dão a desculpa de que estão muito atarefadas, né? E normalmente Não é estão. uma desculpa, é um fato, né? Eu sou Normalmente uma estão. dessas. Mas que trabalha muito, que tá. Isso. E aí, como é que, já pensando que o nosso público é muita parte empresariado, líderes, gestores, como é que a gente pode identificar que essa pessoa ela tá indo para um caminho aí de burnout? Ou de dificuldade mesmo de saúde mental. Acho, acho, acho que tem alguns indicadores, assim, dentre esses indicadores, assim, vamos dizer, os mais claros, né? Uhum. Irritabilidade, dificuldade de lidar com as frustrações, sensação de cansaço, exaustão, ansiedade, alteração dos padrões de sono. Todas essas condições, de certa forma, apontam para uma mudança significativa no teu funcionamento e que faz com que os recursos cognitivos não estejam dando conta de lidar com as demandas que estão sendo implementadas, né? Então, a autorregulação, a capacidade de planejamento, a capacidade de lidar e organizar essas situações, talvez ela não esteja presente, né? Ou esteja diminuído por conta desse processo. Mas é muito difícil a gente se dar conta disso até que a coisa efetivamente esteja bastante comprometida, né? Então, Uhum. porque a gente, eu costumo dizer que a gente não tem uma boa percepção do nosso funcionamento, né? E não tem como ter uma boa percepção do nosso funcionamento, porque a percepção do nosso funcionamento depende desse funcionamento. Então acaba que muitas vezes a gente negligencia essas coisas, a gente acaba pensando que isso é por um tempo, fazendo esforço só, mas aqui, ou eu vou ajeitar isso e quando eu chegar ali, daí vai estar tudo ok, aí eu vou poder fazer. E isso muitas vezes são condições que não se concretizam, que ficam, de certa maneira, só na nossa abstração, né? Então, eu acho que o fato de você, por exemplo, chegar em casa exausto, cansado, demasiadamente cansado, né? O fato de você não ter motivação, por exemplo, para sair, encontrar os teus amigos, não ter energia para
para estar com teus filhos, cuidar deles, aquilo se torna um negócio muito difícil. Eu acho que são alguns pontos de atenção importantes, assim, para você pensar como é que você está gastando essa energia e se esse gasto energético vai te dar o retorno que você está esperando, né? Obviamente a gente está falando assim, aqui também como se as pessoas tivessem opção, né? E nem Sim. sempre elas têm opção, né? A gente de certa forma, tem diferentes condições, né? Eu sei que o público de vocês é um público que talvez tenha, eu não vou dizer que tenha mais condições, né? Mas que talvez tenha um perfil diferenciado da população geral, mas a gente tem que sempre levar em conta as condições, né? Nós A somos palavra é bem animais. reforçada Sim, hoje. sim, sim. Isso. Nós somos animais condicionados, certo? Se a gente não entende as nossas condições, a gente não tem como entender nós mesmos, né? Então, esse é um ponto bastante relevante para mim, assim, né? Da maneira como eu olho as coisas, como eu trabalho, sempre olhando quem é essa pessoa dentro das suas condições, né? Como é que ela organiza essas condições? Como é que ela se organiza nessas condições, certo? Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena destacar. Existe uma rotina comprovada que seria adequada para melhorar a saúde mental, né? Porque tem muita gente que joga na internet diversas Ah, eu, rotinas eu para acho que cumprir, tem, né? eu Exatamente. acho que tem Acorda às 4 da manhã, Meu vai Deus. nadar, toma um banho gelado. às 4 da manhã, não sei, cara, depende de que horas você vai dormir, né? Eu diria que uma boa rotina de sono, uma rotina de atividade física, alimentação salutar, né? São coisas que efetivamente vão influenciar na saúde como um todo, né? Uhum. O que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, e eu já falei várias vezes, é que a saúde mental, ela não é uma saúde diferente, ela é a mesma saúde que a saúde do corpo, abre aspas aqui, Sim. né? A ideia de mental diz respeito a uma saúde que está ligada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e aos nossos comportamentos, certo? Só que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, eles dependem do nosso cérebro, que é uma parte do nosso corpo, que depende de todo o metabolismo do organismo e que pode ser alterado em relação a isso, né? Então, tem algumas coisas que são muito importantes para que a gente funcione bem, do ponto de vista físico e mental. Eu não gosto dessa separação, mas vou usar aqui em termos didáticos, né? Então, essas coisas que eu falei, cara, um bom sono, atividade física, uma boa alimentação, um controle, do estresse, todos esses aspectos, eles vão te dar, de certa forma, um subsídio orgânico, assim, para que você desenvolva uma saúde mental, né, adequada, né? Agora, eu acho que a gente tem que pensar nisso, de novo. Eu sei que eu estou insistindo nesse ponto. Cada indivíduo tem suas próprias condições, certo? E a gente tem que entender o indivíduo dentro dessas condições, né? Então, é, por exemplo, se eu pensar em alguém que trabalha em plantão, né, um médico, né, nem sempre ele vai conseguir ter uma rotina de sono salutar, Uhum. né? Então ele está numa situação que eu diria de mais vulnerabilidade, né? Assim como um guarda noturno, né? Então, uma pessoa que pega 3, 4 ônibus para ir para o trabalho, trabalha até às 6, tem que pegar mais 3, 4, chega em casa às 8 horas, tem que limpar a casa, lavar a roupa, comer e dormir, vai dormir quase 11 horas. Ela também não está numa rotina salutar, né? Então, às vezes a gente tem que fazer o melhor com o que é possível, né? Mas então, adequar essa rotina para as pessoas nem sempre é tranquilo, fácil ou viável. Às vezes elas requerem alguns movimentos que nem sempre as pessoas têm capacidade de fazer, né? Então eu imagino, por exemplo, um empreendedor, né? Alguém que está começando o negócio agora, é um cara que tem que dedicar muita energia para o negócio, dependendo de como o negócio está andando e como as coisas estão caminhando, ele vai estar numa situação de mais ou menos vulnerabilidade. Isso pode influenciar o sono dele, pode influenciar a atividade física, pode influenciar a alimentação e pode influenciar um dos principais componentes que são indicadores de saúde, que é as nossas conexões, né? Nós, seres humanos, somos seres que
temos uma necessidade muito grande de nos conectar. E como a gente estava falando antes, quando a gente sente que essas conexões não ocorrem, a gente já começa, de certa forma, a ficar atento, né? Então, se tem uma característica que eu gosto de destacar em relação aos seres humanos e que é importante para a saúde dos seres humanos, é o fato de nós sermos animais sociais, certo? Nós não existimos individualmente. Nós só existimos como sociedade, como comunidade. Nós existimos a partir das nossas conexões, né? A gente nasce de conexões, a gente surge de conexões, nasce estabelecendo conexões, né? Então, as conexões são, de certa forma, um indicador importante de saúde mental. Muito bom. Cara, eu tô pensando aqui um negócio que na pergunta você falou, né? Normalmente o empresário também, ele sacrifica várias coisas ali, ainda mais no início, né? E de fato, e vendo por outro, ele sacrifica tendo uma visão lá na frente, que lá na frente vai compensar e tal, mas que nem o Fábio falou, Às porque vezes às esse vezes lá na é frente não aquele, chega. aquele lá na frente não Não chega. chega. E nisso o cara queima a vida, né? Queima a vida, queima a saúde, queima várias coisas, então acho que é bom também prestar atenção, às vezes, não, talvez não fazer o tão correto possível, que é a 1 hora e meia de academia, comer o alface só verde, mas acho que dá prestar atenção, acho que um pouquinho de cada coisa, tentar, né? Acho que seria mais ou menos essa a ideia do Fábio. Eu diria o seguinte, eu acho que tem essa questão. A gente, a gente quer ter controle sobre as coisas, né? A nossa vontade de ter controle sobre as coisas é tão grande que a gente cria uma ilusão de controle, É né? De que a verdade. gente está controlando as coisas, que a gente está sob controle das coisas. E na verdade, eu acredito mais na sorte do que no controle, né? As coisas que acontecem pra gente acontecem muitas vezes no acaso, na sorte, e isso é muito comum. Você pega um empresário de sucesso, né? Você vai ver que ele, de certa maneira, batalhou, teve boas ideias, implementou boas práticas, mas você pode, de certa forma, ver outros empresários que tiveram, digamos assim, uma trajetória muito parecida e não tiveram muito o que a gente chama de sucesso, né? Então, Hum, eu diria que, de certa maneira, assim, é muito importante a gente entender que a gente pode fazer tudo certo e as coisas não darem certo, né? Então, se Sim. você me perguntar assim, qual é a principal habilidade que você acredita no empreendedor, né? Eu diria que é resiliência e paciência, né? Porque você precisa estar ali, de certa forma, fazendo o que você faz melhor para dar chance da sorte chegar, tem que estar né? preparado para a sorte Você tem chegar, que né? estar Eu ia falar preparado para a isso. sorte chegar, né? Então, a gente trabalha com essa ideia. Eu não gosto de sucesso, né? Porque para uns ter sucesso, muitos outros tiveram que não ter sucesso, né? E por isso que as conexões são importantes. Como sociedade, muitas pessoas surgem para dar conta de determinadas demandas e muitas trabalham duro para que isso ocorra, mas nem todas vão, de certa forma, conseguir o retorno em relação a essas demandas que eles estão correndo atrás, né? Essas pessoas, de certa maneira, talvez vão ter que se reinventar, procurar outra coisa, fazer alguma coisa, mas no meio dessas, algumas pessoas realmente vão conseguir engatar, construir o mercado, outras pessoas vão ficar mais periféricas, marginais naquele mercado, mas vão conseguir tocar suas coisas, vão de certa forma, fazer com que aquele negócio tenha viabilidade, e outras vão ser efetivamente extintas, por assim dizer, né? Então, a gente tem que pensar que as demandas da sociedade, elas requerem que a gente se organize em comunidades, né? A gente às vezes fala de concorrência, eu não acredito em concorrência, né? Eu não acredito em concorrência no sentido de que a concorrência que me quebra, não, a concorrência que me impulsiona, né? Mas qual é a ideia que está por trás de concorrência? Um monte de pessoas buscando a mesma coisa, trabalhando na mesma direção, né? Alguns vão avançar, outros efetivamente não vão avançar, né? Alguns vão avançar um pouco mais, outros não tanto, mas é essa comunidade correndo atrás dessas coisas é que vão, de certa forma, construir algo viável para a sociedade como um todo,
né? Então a gente, da minha perspectiva, tem que olhar para essa questão do desenvolvimento e do desenvolvimento social, do desenvolvimento empresarial, do desenvolvimento comunitário, como um jogo de colaboração e de competição ao mesmo tempo, né? Onde a gente colabora e compete ao mesmo tempo. E normalmente é muito importante que a gente, de certa forma, entenda que a gente está nesse jogo porque a gente está conectado, né? Está conectado com uma Uhum. sociedade, com as demandas da sociedade, está conectado com outras pessoas que estão fazendo isso também, que tiveram a mesma ideia ou tiveram a ideia antes e você achou que tinha mais espaço para mais pessoas. Então, é como eu falei para vocês, né, no início, assim, nós, seres humanos, somos animais sociais, nós nos organizamos e nos conectamos para produzir a nossa subsistência e para, de certa forma, existir, né? Sem conexões, sem uma comunidade, sem pessoas em volta da gente, simplesmente a gente não existe, né? Eu diria, não existe é um pouquinho forçado, mas enfim, eu diria que Não evolui. numa percepção mais abstrata, assim, né? Não tem como você pensar no indivíduo que não seja um indivíduo conectado, né? Sim. Eu faço uma metáfora, assim, como eu trabalhei muito com avaliação neuropsicológica, com pacientes que tiveram lesão cerebral, né? Uma das coisas que é muito discutido nesse campo é a questão da reabilitação neurológica, né? O paciente teve um AVC, teve um TCE, teve um tumor e fez uma cirurgia, enfim, teve uma lesão numa área do cérebro e aquilo deixa uma série de sequelas, né? Na medida em que perdeu muitos neurônios, a gente sabe que a taxa de reposição dos neurônios é muito baixa. Então, sempre me trouxe muita curiosidade como é que o cérebro se reorganiza para reabilitar essas funções que foram perdidas, a fala, funções executivas, alguma coisa. E tem uma coisa que eu gosto de pensar é que a sociedade é uma conexão de cérebros, né? A gente tem muitas pessoas conectadas e muitas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então vamos pensar nos podcasts. Tem um monte de podcast ocorrendo aí. Tem uma rede de podcasts, né? Se algum podcast falha, se algum podcast falha, não fale, né? Ou some, ou deixa de fazer, tem outros que estão ali Passou por aí. para suprir aquela situação, né? Eu acredito que os neurônios, de alguma forma, se funcionam da mesma forma. Você tem muitos neurônios fazendo a mesma coisa, de forma mais ou menos redundante, aqui redundante entre aspas, certo? Então, se a gente perde uma população, às vezes sobra uma meia dúzia ali Pra voltar. que ajuda a gente a reabilitar. Então, de novo, assim, né, a ideia de conexões entre neurônios e a ideia de conexões entre cérebros, para mim, ela é uma metáfora bastante interessante, né? A gente, a gente acaba criando uma rede que às vezes está, sim, competindo com a gente, mas às vezes está nos ajudando. Vamos pensar no seguinte, né? O podcast do Conecta não ia existir sem Bruno, ponto de virada. o ponto de virada, né? O ponto de virada, às vezes deu problema aqui na câmera, não sei o quê. Liga lá para outro amigo que faz um podcast Aham. lá e, pô, me ajuda aqui, posso fazer aí no teu estúdio, né? Então, de certa maneira, são essas conexões que fazem com que as coisas funcionem, Fábio, certo? falando em conexão, né? Que foi a ideia do surgimento do Conecta, foi juntar mais pessoas, se conectarem, trazer mudanças de fato para a sociedade. Esse era o principal meio do Conecta, né? Através da comunicação. E aí tu esteves no palco lá, na edição de 2024, e trouxesse muitas perguntas, né? Muitas pessoas tiraram muitas dúvidas lá em um momento de reflexão, assim como aqui, né? Que a gente tá Sim. saindo com grandes lições já. Como que tu vê a importância do festival, do Conecta, que hoje já não é mais só um festival, ele é um movimento, né? Justamente com esse intuito de fortalecer o empresariado, de trazer mais pessoas, de ampliar a rede, não de competir. Porque hoje, enquanto evento, nós potencializamos outros eventos também, a gente não compete. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que competição não é uma coisa ruim,
certo? Sim. Na verdade, a competição, você tem que pensar nela como uma forma de colaboração. Por quê? Porque é a forma onde todos avançam juntos. Vamos pensar na competição esportiva, né? Se não tivesse a competição esportiva, a gente não tem influência de outros atletas, não tem um atleta que, de certa forma, em algum evento vai se destacar e vai ser o parâmetro para todo mundo. Então a gente evolui todos juntos, certo? Óbvio, a gente tem essa questão de protagonismo, e essa ideia de Uhum. protagonismo ela é uma ideia muito, muito tóxica em alguns aspectos. Porque a ideia de protagonismo, de certa forma, ela é construída a partir de narrativas onde você tem um personagem, né? E foca nesse personagem e desfoca tudo que está em volta dele, certo? E vai focar nos méritos, né? E essa ideia, ela é muito tóxica porque ela é uma distorção muito grande da realidade. Não existe um protagonismo. E eu sei que isso vai contra a crença de um monte de empresários, certo? Você não é protagonista. Eu brincava há uns anos atrás, eu dizia assim, no mundo cheio de protagonista, eu quero ser coadjuvante, certo? Porque a ideia de protagonismo, ela destaca o indivíduo e não a rede, certo? E óbvio, eu não quero aqui anular a individualidade, ela é importante também, né? Mas não existe um protagonismo sem coadjuvantes, Sim, certo? com Então, o certeza. protagonismo ela é uma situação muito relativa, onde você destaca um pequeno elemento de uma ampla rede. E isso, às vezes, traz inclusive uma cobrança excessiva para o próprio empresário, para o cara que está trabalhando ali, porque ele acha que tem que ter o protagonismo. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa que os outros não estão fazendo, ele tem que ser diferente. E isso, às vezes, acaba distorcendo a visão dele do que realmente importa, né? Para que você coloque uma ideia a funcionar, você precisa de pessoas, certo? Eu não faço, as coisas que eu faço, hoje eu não faço sozinho, não teria a menor condição de fazer sozinho. Mesmo sendo um psicólogo atuando ali, sempre tem alguém que de certa forma está sustentando também o meu protagonismo, né? Tem as pessoas que trabalham comigo, tem a minha esposa, até meus filhos em alguns aspectos, né? Então, o protagonismo que eu tenho, ele é, de certa maneira, o produto de uma rede muito grande que eu construí em volta de mim e que em algum momento, por conta da sorte, eu tive a oportunidade de alcançar mais pessoas, certo? De ampliar essa rede, né? Mas essa ideia de protagonismo, ela é tóxica, né? A gente tem que rever isso, né? É uma ideia de que você pode fazer a diferença sozinho. E isso sim está cansando as pessoas, está colocando elas em situação onde elas não conseguem ser resilientes e resistentes porque elas estão sempre frustradas, certo? Elas estão sempre avaliando, sempre olhando para o lado. Pô, mas o cara do outro podcast está atingindo não sei quantas mil pessoas e eu não. Pô, o que que eu estou fazendo errado? Você não está fazendo errado, só não deu sorte ainda, né? Ainda. Ainda, eu espero que um dia a sorte sorria para todos, né? Em alguma medida, né? Mas eu acho que essa ideia de protagonismo, que é muito divulgada nesses meios empresariais, ela, de certa forma, é muito enviesada, né? Para gente que estuda a tomada de decisão, para gente que, de certa forma, olha assim para as empresas que surgem ao, ao longo do tempo, né? Como elas surgem, como elas ganham protagonismo e depois como elas saem desse protagonismo, como elas se reinventam ou não. Essas questões, assim, elas ficam bastante evidentes. Você vê que, de certa forma, essa ideia, ela só faz sentido no recorte de um indivíduo num determinado período de tempo, certo? Ao longo de muito tempo, isso perde total o sentido. Então, eu acho que a ideia do Conecta, de poder estar botando as pessoas juntas, fazendo com que elas se conheçam, fazendo com que elas estejam expostas a ideias, que elas possam sair do evento e discutir essas ideias. Eu acho que isso é fabuloso em alguns aspectos, porque a gente não faz mais isso, né? A gente hoje, com a tecnologia que a gente construiu, as nossas conexões elas são muito mais virtuais do que reais. E não tem problema nisso. Em alguns aspectos é muito bom. Só que
existe uma diferença muito grande de você trocar mensagem no WhatsApp e de você sentar para tomar um cafezinho com uma pessoa e conversar com ela sobre, sei lá, a palestra que você assistiu, que seja para dizer os pontos fortes, fracos da palestra, que seja para pensar em alguma ideia que surgiu no meio daquela palestra, que seja para validar essas ideias com outras pessoas, né? Eu acho que faz todo sentido para mim, né? E acredito que é uma necessidade, principalmente para quem às vezes está num trabalho que é muito solitário com essa ideia de protagonismo, Uhum. Sim, certo? sim, sim. Tá, me conta essa história aí, cara. Caiu de skate antes de subir no palco, me conta isso aí, como é que foi? Ah, não, é que tem uma pista de skate ali, né? Eu falei pra esposa, mano, eu vou lá, eu vou ter que Falta uns ficar um tempo minutinhos lá, não ainda. tem tempo, eu vou dar uma... Tava com o skate no carro, eu disse, vou dar uma volta de skate. E daí caí, né? A gente sempre cai de skate, né? Sim. O skate também requer bastante perseverança e paciência, assim, né? Sim. Então, caí, mas lanhei um pouquinho a mão, mas não deu nada. Só precisei botar um esparadrapo para ir pro palco, né? Já Pra não ir era. pingando, já era. Mas é, eu acho que tem uma coisa assim interessante nisso que é a gestão do tempo, né? De pensar assim, pô, eu vou ter que ir lá dar uma palestra, eu adoro dar palestra, eu adoro falar, vocês estão vendo, né? E aí eu penso assim, tá, mas eu vou gastar um tempo assim, pô, mas tem uma pista de skate ali do lado, pô, dá pra se divertir um pouquinho antes da palestra, né? Dá pra fazer uns 5 minutos ali e tal. E essa pista ali, a pista de São José, é uma pista. Eu fui coordenador de curso muito tempo numa instituição aqui em Barreiros, né? E era uma pista que eu já frequentava há bastante tempo, então eu tava com saudade de lá. E daí eu aproveitei a deixa e disse, já vou ali matar um pouquinho a saudade. Top, top demais. Já entra também num outro assunto que eu acho que era legal, que a gente tava conversando antes. Fábio, você acha que. Primeiro eu quero a definição e depois eu quero entender se você sente que tem isso hoje, Por tá? favor. Eu queria a definição hoje do Perim do que é sucesso. Cara, eu acho que sucesso é uma utopia, certo? E utopias são importantes. Em alguns aspectos, sim, porque elas acabam criando algumas fantasias e nos direcionam e nos motivam, né? Eu sempre achei que eu tive sucesso na vida, né? Acho que muitas pessoas discordaram disso, mas eu sempre achei que tive sucesso na vida, né? Mesmo antes de ter algum destaque, mesmo quando meia dúzia de pessoas me conheciam, mesmo quando minhas empresas não geravam o fluxo de dinheiro que elas geram hoje, né, cara? Eu achava que eu tinha sucesso. Para mim, minha vida sempre foi uma vida de sucesso, assim, né? As conquistas talvez apareçam mais agora, é, mas eu sempre tive essa percepção, assim. Por que que eu achava que minha vida era de sucesso? Porque, cara, o básico estava ali. Eu estava trabalhando, tinha capacidade de sustentar meus filhos, podia fazer as coisas que eu gostava, tinha tempo para tudo isso. Então, para mim era uma vida de sucesso. Muitas pessoas confundem sucesso com fama, certo? E as duas coisas não necessariamente andam juntos, né? Muitas pessoas confundem sucesso com realização financeira, né? Eu acho que realização é importante, né? Eu acho que realização financeira é muito importante também, mas ela não é uma garantia de sucesso, certo? Eu acho que sucesso, como eu falei anteriormente para vocês, é quando você consegue uma vida que está mais ou menos alinhada aos teus valores. Por que que é mais ou menos? Porque nunca vai estar totalmente, certo? Os valores são uma abstração, uma coisa que não existe, que você construiu na tua cabeça a partir de uma série de relatos de pessoas, de ideais, de utopias, né? Então você tem aqueles valores ali para comparar com a tua vida como ela é, né? Quanto mais distante tua vida está daqueles valores, provavelmente mais frustrado você vai se sentir, né? Provavelmente, né? Porque às vezes também você olha para os valores e diz, caraca, cara, mas que coisa absurda, por que que eu tô correndo atrás disso? Né? Então, eu acho que sucesso também é uma palavra que a gente tem que usar com muito cuidado, né? Que ela é circunstancial, ela está ligada a objetivos que você traça e que você alcança, né? Então, por exemplo, eu, em um momento da minha trajetória, eu decidi ter uma clínica,
né? Então, pô, eu consegui ter a clínica. Bom, tive sucesso. Sucesso. Ok, né? Atingi aquele objetivo específico, tive sucesso, certo? O sucesso da vida a gente só vai poder avaliar depois que morrer, né? Enquanto você está vivo, você não teve sucesso ainda. Você só pode avaliar se teve sucesso depois que morrer, né? Então, eu acho que é importante a gente usar a palavra nesse contexto, né? No contexto de que quais são os meus objetivos. E às vezes os objetivos, eles não são o objetivo geral, mas é um objetivo parcial. Olha, cara, preciso implementar essa determinada operação na minha empresa. Ok, consegui implementar, tive sucesso, né? Ah, mas a operação gerou o lucro que eu gostaria? Às vezes não, porque isso não depende inteiramente de você, às vezes depende um pouquinho da sorte, Sim. né? Então, a gente tem que voltar a botar o acaso no jogo, né? Não que a gente não tenha que analisar as coisas, mas uma das coisas que a gente aprende em tomada de decisão é que nem sempre as nossas análises, elas fazem com que a gente tome melhores decisões. Às vezes, inclusive, elas podem prejudicar a nossa tomada de decisão, né? Mas não que a gente não tenha que fazer elas. Top demais. Eu tô bastante reflexivo por causa disso, né? Que a gente tava conversando antes também, porque eu por muito tempo levei essa ideia de sucesso junto com o dinheiro e junto com a minha condição financeira de poder fazer as coisas. E hoje eu tendo essa. Hoje eu tô com um pensamento bem diferente disso, que o tempo de qualidade, fazer as coisas que eu quero realmente é o que me faz ter essa sensação de sucesso, sabe? Isso também é um valor, né? Porque hoje é aquilo que a gente tava falando, a ostentação, né? Tá na academia, é uma ostentação de tempo. Você está ostentando tempo, você não está ostentando uma marca, você não está ostentando o tênis, você está ostentando uma vida, Tempo. né? Tempo, né? E realmente tempo é um recurso bastante limitado. As mães aqui, Parâmetro inclusive. do sucesso. Para mim, o que que é sucesso? Tempo. Olha, dependendo da idade do filho, o sucesso é você conseguir dormir uma noite inteira, né? Então, de certa maneira, assim, a coisa do tempo realmente. Eu boto muito valor nisso, sempre botei muito valor nisso, né? Eu gosto de ter tempo, né? Você gosta de ter tempo para quê? Ah, bom, para fazer as coisas que eu gosto, mas também para não fazer nada, certo? Para fazer absolutamente nada, assim, porque quando você não faz nada, você tem a oportunidade de voltar um pouquinho para a forma como a tua experiência está sendo processada, certo? Que você consegue contemplar um pouquinho, digamos assim, o teu ambiente cognitivo, né? De como que ele está funcionando. E se você não está deprimido, não está mal, não está estressado, normalmente esse ambiente cognitivo ele pode ajudar você em termos de criatividade, em termos de reflexões importantes sobre a sua vida. Então, eu acho que o tempo, sim, é algo que ganhou muito valor e que nós temos, e que as pessoas têm ostentado bastante, né, como uma nova marca de qualidade de vida, de sucesso, de ter alcançado alguma coisa, já que a gente tem uma relativização, por exemplo, dessas. E aí abre aspas também, porque eu não acho que é tanto assim, né? Mas de como que nós gastamos o nosso dinheiro, de como que nós gastamos o nosso tempo, do que nós estamos buscando, né? Da corrida dos ratos, que nem o pessoal fala, né? Então, eu acho que essa questão da ostentação de uma vida com tempo para cuidar de si, né? Ela, ela é uma coisa desejável atualmente. Eu acho bacana isso, né? Eu acho que tem um lado muito positivo nisso, né? Das pessoas estarem mais preocupadas consigo, com como gasta o seu tempo, com manter sua saúde, melhorar sua longevidade, não só em termos de tempo que você vive, mas a qualidade com que você vive, né? Então eu acho interessante isso, né? Por outro lado, eu acho que para uma grande parte da população, essa ostentação assim cria uma frustração enorme, né? Porque às vezes até no público de vocês, né? Porque é um cara que está ali 100% mergulhado no trabalho dele, né? E totalmente focado nisso. E aí é uma questão interessante, assim, porque a gente poderia pensar um pouquinho na ideia de satisfação do trabalho, né?
O trabalho não é necessariamente, nem tem que ser sempre algo satisfatório, né? Essa coisa, eu quero fazer a coisa que eu gosto, eu quero fazer uma coisa que eu gosto. O trabalho, quando eu falo a satisfação do trabalho, eu falo a capacidade de você entender o lugar do trabalho na tua vida, né? O que que ele pode te dar, tanto em termos materiais, de dinheiro, mas o quanto que ele acrescenta em você, em termos, eu vou usar a palavra simbólico aqui, né? Do lugar que você ocupa, do que você faz, de quem que você atende, de quem que você é para os outros, né? De quem que você é dentro dessa grande rede, das conexões que você tem, né? Então, eu acho que a satisfação com o trabalho, ela não é fazer alguma coisa que eu acho que eu gosto. Ela é eu conseguir, de certa forma, me identificar com o lugar que eu estou ocupando, né? E criar uma relação de valor com esse lugar que eu ocupo, né? Nem sempre a gente vai fazer o que gosta, mas a gente tem que dar um jeito de gostar do que está fazendo, né? A melhor forma de você criar uma relação positiva com o teu trabalho, né? Mesmo um trabalho muito legal, sei lá, atleta, né? Atleta profissional. Cara, é um trabalho Cansativo. cansativo, chato, às vezes entediante, né? Diz, não, mas o cara gostava de surfar, virou surfista profissional, tá fazendo o que ele gosta, tá? Mas ele trabalha pra caramba, cara, né? Tem um trabalho por trás daquilo e às vezes o cara não tá a fim de treinar, vai ter que sair da cama e treinar. Por quê? Porque é trabalho, certo? É o que ele faz, ele tem que estar ali, ele tem que estar fazendo aquilo sistematicamente para, de certa forma, se manter naquela profissão dele, né? Então, mais importante do que fazer o que você gosta é gostar do que você está fazendo, é entender o significado daquilo na sua vida, né? E eu sei que para algumas pessoas isso é mais fácil, por causa do que elas fazem. Por exemplo, para mim é muito fácil, né? A minha profissão, as coisas que eu faço, elas. É fácil porque é pra ti, É, porque pra outros talvez não seja. Não, é fácil no meu contexto, sim. Sim. né? Se tornou fácil, né? Mas é fácil eu gostar do que eu faço, né? Hoje eu faço coisas que eu gosto bastante, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu fiz muitas coisas que eu não gostei e estava lá, tentava estar lá de forma íntegra, tentando tirar o melhor daquela situação, né? Que também nem sempre é fácil, né? A gente não consegue. Ô, Marina, no finalzinho vamos fazer tipo umas conclusão? Pode ser? Pode ser, Topa? Topa? claro. Tipo assim, a conclusão da nossa conversa aqui, o que que você definiu, o que que você pegou dessa conversa e tal. Vamos Nossa, eu fazer vou tipo um sair daqui resumão? muito, muito aliviada, com várias Tirando o peso respostas, da... assim, tirando peso. Eu tiro do peso, que bom. Galera, pra quem não viu aqui, antes da gente ligar as câmeras, a Marina já tava pegando a mini consulta aqui no Já off. tá. Não, e tu sabe, Perim, que o Conecta, ele surgiu pra mim numa transição de carreira. Eu era servidora pública na época e eu me sentia muito frustrada com a falta de comunicação. Ó, que legal. Tanto no meu serviço quanto nas pessoas que me rodeavam. Então eu pensei, o que que eu vou fazer para melhorar a comunicação das pessoas, para as pessoas se conectarem, porque parece que elas falam ao vento e ninguém se conecta. Então foi assim que surgiu o Conecta. E para mim, naquele momento, eu gostava muito do que eu estava fazendo, porque eu estava Perfeito. fazendo essa transição. E aí, obviamente, cresceu muito rápido o Conecta. Ele veio de uma imersão que era para ser para 200, foi para 700, daqui a pouco virou um festival para 10 mil, e foi crescendo, e as cobranças em cima de mim ficaram muito grandes. Sim, E aí me exigia esse protagonismo. E eu falei, eu não quero ser protagonista, eu quero fazer o meu movimento. Tanto que agora o Conecta já não é mais um evento, ele é um movimento. legal. E aí, nesse movimento, eu trouxe muitas pessoas que a gente vai lançar, ainda nem divulgamos, mas nós vamos lançar essa semana, fazer um evento de nomeação dos nossos conselheiros, onde a gente está trazendo uma pessoa de cada área para que possa me dar esse embasamento, porque eu não tenho que ser protagonista e referência em tudo que o Conecta traz. Perfeito. E aí começou as cobranças. Não, porque tu tem que fazer o podcast, tu tem que fazer o podcast. Porque tu tem que gravar o vídeo. Eu falei, por que se eu sou um movimento? E aí até o Bruno veio com esse pensamento junto, porque eu falei, o podcast não é meu, ele é do Conecta. O Conecta eu Perfeito, idealizei, mas ele é um movimento perfeito. que eu quero que seja de fato um ecossistema colaborativo. Sim, E aí tu muito trazer bom. essas falas, assim, me dá um... É esse Não, caminho. e aí você vê como a pressão do protagonismo, né? Porque todo Muito. mundo olha e espera as coisas de você, né? Porque a tua E, rede social tem que bombar. e aí te coloca numa situação de desconforto muito grande também, né? Sim. Então,
eu acho muito legal essa coisa, esse movimento que você está fazendo, que eu pretendo fazer em algum momento, assim, é tirar a cara, né? E deixar que o Conecta tenha a cara dele, que seja a marca, né? E você Uhum, só é uma pessoa a mais ali, né? Eu imagino que o sucesso de uma empresa é quando a empresa consegue descolar do seu criador, sim. né? Que ela consegue se manter e ir além do seu idealizador e seu criador, né? Então, eu imagino que essa coisa de você estar criando uma diretoria, um conselho, Um né? Um conselho. conselho, né? Essa coisa é muito legal, porque você está fazendo exatamente o que o evento se propõe, conectar pessoas no mesmo movimento, né? Que tem alguns objetivos em comum, né? E que vão construir isso como uma comunidade, Exato. né? E aí eu acho que Exatamente. essa eu acho que é uma visão muito interessante, né? E eu espero que você tenha sucesso, Amém, obrigada. né? Porque, Muito bom. Sucesso saindo do protagonismo, porque é isso, né, ai, cara? O empreendimento de sucesso é quando você saiu do protagonismo, né? E o movimento continua, a empresa continua, o produto continua, né? e enquanto profissional, isso é importante e necessário para não ter essa sobrecarga, né? Isso falando para os empresários que nos acompanham também. Porque, às vezes, essa cobrança de protagonismo é tão grande que a gente não tem tempo para a família, a gente acaba ficando naquela balança, mas eu tenho que cuidar dos filhos, mas eu tenho marido, eu tenho a família, eu tenho isso. E aí parece que a gente não tem tempo suficiente para tudo. Então, eu acho que é justamente isso, trazer essa leveza para quem está nos assistindo também. Eu acho que eu acho que a morte é uma coisa que ela relativiza muita coisa, Sim. certo? Eu acho que a gente tem que viver pensando na morte, né? E quando eu falo isso, não é porque Estando eu tenho, preparado, né? na verdade é se agarrando à vida, Sim. né? É se vivendo o melhor possível, porque daqui a pouco você não vai ter condições para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que se agarrar à vida, né? A gente tem que ter uma vida que seja uma vida conectada com a nossa comunidade, com as pessoas que são importantes para a gente, que a gente possa fazer alguma diferença para elas, né? Possa contribuir com a nossa comunidade de alguma forma, mas que ao longo desse processo a gente tenha algo que a gente se reconheça e seja significativo para a gente mesmo, né? Uhum. Então esse é um trabalho muito duro, né? Então eu acho que de certa maneira, assim, por mais que às vezes a gente não tenha a evidência ou a fama que a gente gostaria, ou que o meu produto não atingiu, digamos assim, todo o potencial que ele poderia ter atingido, eu tenho que olhar como é que eu fomentei todo uma, um, um sistema ecológico ali, né? E qual o lugar nesse sistema, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais para nós mesmos, não só sobre essa perspectiva individualista, mas sobre essa perspectiva de que somos redes, somos comunidades, somos sociedade, somos seres conectados com outros seres, né? Uhum. E isso eu acho que é um ponto bastante relevante para a gente levar em conta, certo? Muito bom. Ah, galera, quem vai assistir depois vai gostar pra caramba, tenho certeza, mano. Porque realmente, cara, é pontos assim, é muito a se pensar. Porque que nem a Mariana tava falando da questão do movimento. É, muitas pessoas não pensam dessa forma e demoram muito às vezes para pensar, né? Então nisso o tempo passa, às vezes você não dá conta. Até desiste de alguns projetos que poderiam dar sequência, ser muito grandiosos, porque você quis abraçar tudo ou você quis ficar de frente do negócio, sendo que tu tem boas pessoas, né, conectadas a você. E o fato do Conecta se tornar tão grande e vai cada vez crescer mais ainda é esse fato de tu conseguir olhar com esses olhos, né? De que precisa de outras pessoas, precisa de boas pessoas para estar junto contigo e botando a cara junto no negócio. Muito legal, cara. É, Muito eu bom. acho, eu acho, eu acho muito bacana, assim, essa coisa de você construir uma história e agregando pessoas, porque não tem como você construir uma história sem agregar Sozinho. pessoas, né? E acho que a gente agrega boas pessoas, mas acho que a gente também constrói boas pessoas,
Sim, Eu acho com que tem uma certeza. coisa assim, eu sempre acreditei muito, boa parte das pessoas que trabalham hoje comigo, né, os psicólogos que trabalham hoje comigo, muitos deles foram meus alunos, né? E eu identifiquei ali uma pessoa que estava disposta a construir uma carreira, construir uma profissão, né? E aí você, de certa forma, dá oportunidade, dá as condições para ela se desenvolver e construir. É muito bacana, né? A minha sócia, inclusive, uma das minhas sócias, né? Inclusive, ela foi minha aluna, né? E daí ela é uma pessoa bastante apegada, assim, né? Ela se liga, ela se conecta muito com as pessoas, né? E a minha ideia, quando eu comecei a minha clínica, a minha ideia inicial, isso lá em 2016, 17, nem lembro mais, muito tempo. Não, foi 2015 ou 14, já tem mais de 10 anos. A ideia era um espaço para que pessoas que estavam entrando no mercado do trabalho pudessem se desenvolver, pudessem ter um consultório para atender testes, para fazer uma avaliação neuropsicológica e pudesse se desenvolver. E para mim sempre foi essa coisa, ela vem, ela se desenvolve, se desenvolver bem, vai embora, né? Porque ela não vai ficar ali, Sim. né? Eu sabia do meu tamanho na época né? E, e para minha sócia, às vezes, não era isso, né? Disse, pô, mas ele veio, agora ele tá indo do outro consultório. Eu disse, que bom, né? Ela abriu o consultório dele. Eu disse, ó, que ótimo, né, cara? Então, o trabalho foi bem feito, Exato. né? Foi um bom trabalho, né? Porque deu essa oportunidade da pessoa se lançar no mercado, né? Ter uma estrutura física e uma estrutura de apoio ali, profissional, né? De orientação, de alguém que quer que ele trabalhe bem também, né? Então, para mim sempre funcionou muito bem isso. Teve várias pessoas que passaram pela minha clínica, a Interpsi, e hoje na Living Brain, que é minha outra clínica, a gente tem a mesma perspectiva, né? Eu peguei algumas pessoas que, de certa forma, me pareceram muito especiais e a gente vem desenvolvendo elas, né? Hoje eu diria que elas já estão super desenvolvidas, né? A gente faz encontros semanais, discute casos, troca livros, né? Algumas dessas pessoas foram meus alunos também na época que eu era professor em graduação. Então eu fico muito satisfeito, né? Às vezes eu perco uma pessoa que trabalha comigo porque ela vai seguir a trajetória dela sozinha, né? Mas aí eu entendo que, cara, chegou um momento em que ela ficou grande demais para caber dentro da minha cesta, né? Então aí é a hora de que ela realmente tem que. Que dica que tu dá até para os empresários que passam muito por isso, né? Eu conheço muitos empresários, principalmente no ramo de serviços, que reclamam que, eu dei tudo para ele ensinei tudo que eu podia, não sei o quê. Agora ele foi lá e abriu o negócio dele, ou ele foi lá e foi para outra empresa. O que que a gente pode dizer assim para tranquilizar também, né, esse empresário frustrado? Eu acho que quem trabalha com pessoas tem que ter essa posição de ser uma pessoa que está ali para desenvolver pessoas. Você tem que ter uma sistemática para desenvolver as pessoas. As empresas, as pessoas, os negócios e os produtos, eles são perecíveis, né? Eles mudam ao longo do tempo, né? Então você tem que ter a capacidade de, de ter um sistema e uma didática que você possa colocar outra pessoa ali e, de certa forma, substituir, né? Eu não acredito que a gente possa exigir lealdade das pessoas que trabalham com a gente nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas também querem crescer. As pessoas também têm os seus objetivos, também têm os seus sonhos, também querem fazer essas histórias. Eu acho que se você é empresário e tem um funcionário que saiu da tua empresa para abrir o negócio dele, você tem que ficar muito feliz, porque você deu a oportunidade para ele fazer essa transição. Você deu as condições dele entender isso, né? Você ajudou a fomentar a economia de uma família, de uma cidade, de um estado. Então você está ali, de certa forma, contribuindo com a sociedade como um todo, né? E às vezes a gente fica só nessa visão de concorrência
picuinha, né? Ah, não, ele virou meu concorrente agora e tal. Que ótimo que ele virou meu concorrente. Vai levar meus clientes. Vai levar, talvez leve alguns clientes, talvez traga mais clientes do que leve, Com né? certeza. Eu falo sempre, quando eu fui abrir minha clínica, a gente tava vendo as salas para abrir a clínica, daí tinha um prédio que era cheio de psicólogo, né? A minha sócia falou assim, ah, mas aqui tem muito psicólogo. Eu disse, não, então é aqui que a gente vai ficar, certo? Porque onde tem muito psicólogo é onde as pessoas vão procurar psicólogo, Sim. certo? Então é aqui que a gente vai ficar. A concorrência, ela não necessariamente rouba cliente, às vezes ela atrai cliente, né? Você vê lá em São Paulo, por exemplo, determinados bairros que são direcionados a um tipo de comércio. Sim. Todo comércio está lá junto. Por quê? Porque esse bairro atrai todas as pessoas, todo mundo se favorece disso, certo? Então esse ecossistema, às vezes, ele não é visto. A gente não pensa nisso. Sim. Então, pô, que bom que tem mais um cara fazendo a mesma coisa que eu faço. Por quê? Porque chama mais atenção, certo? As pessoas começam A a ver que tem, valorizar mais. a valorizar, ver que tem produto, que tem opções daquele produto. Então, elas começam a prestar atenção naquilo, a ver a importância daquilo. É uma pessoa mais falando daquilo. Daí teu concorrente faz uma publicidade. A pessoa não sabia que tinha aquele serviço disponível. Daqui a pouco ela descobre que o cara oferece serviço, mas vai ver na internet e aparece a tua empresa também. Então, no final das contas, é como eu falo, a gente está conectado, inclusive, com os nossos concorrentes, né? Então, que bom que você tem uma pessoa que trabalhou para você e que se desenvolveu e que, sei lá, que agora está seguindo o caminho dela, né? Tomara que ela tenha uma boa experiência, assim, você continue sendo uma referência para ela em alguns aspectos, né? De repente pode ser um parceiro. Você não consegue pegar um determinado serviço, você chama o cara e diz, cara, quanto é que você faz esse serviço para mim aqui, assim? É esse ecossistema que as pessoas não costumam enxergar. Por quê? Porque elas estão muito fixadas no individualismo e no protagonismo, né? Então, às vezes, você está prestando serviço para o teu concorrente, ou o teu concorrente está prestando serviço para você, ou você está dando serviço para o teu concorrente, ou vice-versa, né? Com certeza. E tu hoje, tu chega e ensina, vamos supor assim, só para eu entender melhor e para a galera de casa também entender, o que o Perim atua hoje, qual o nome das clínicas, quais as clínicas, explica um pouco melhor para a galera Eu entender. tenho, certo? A Interpsi, que fica aqui em Barreiros, né? Que é uma clínica de atendimento presencial, apesar de a gente também ter atendimento online. Essa clínica tem um conjunto de psicólogos, alguns que foram meus alunos, outros não, que fazem atendimento em psicoterapia, certo? E a gente também é especializado em avaliação neuropsicológica. Então a gente tem espaço para avaliação neuropsicológica. Dentro desse espaço de avaliação neuropsicológica, a gente tem algumas pessoas que fazem a avaliação neuropsicológica. A gente tem 3 profissionais hoje, 4 na verdade, que estão fazendo avaliações neuropsicológicas. 4 porque tem uma que é exclusiva para a infância. Lá, os profissionais eles têm autonomia e trabalham sobre a perspectiva deles, né? A Living Brain é uma clínica que eu construí para ter um grupo de profissionais ligados diretamente a mim. E ela é uma clínica, de certa forma, que se diferencia dessa, porque todos os profissionais que estão ali, eles fazem supervisão semanal comigo, né? Então, essa clínica, ela é uma clínica para dar conta da demanda que eu tenho em volta do meu nome, certo? Então, as pessoas que vão procurando o Fábio Perim, só que eu não tenho mais tempo para atender. E aí, tá, mas eu queria atendimento contigo. Não, então, você queria atendimento comigo, mas tem esse profissional, que é um cara que eu confio, está capacitado, ele é treinado, e ele atende e eu vou discutir o teu caso com ele, a gente vai ser até melhor, porque são mais pessoas pensando no caso, né? Então a gente tem mais insights, tem mais conhecimento, mais conteúdo. São profissionais que têm a sua própria trajetória acadêmica e que agregam ainda mais a minha visão, né? Eu brinco com eles que eu aprendo um monte também com eles, né? Porque eles acabam trazendo eles acabam de certa forma renovando o oxigênio da minha clínica, né? Então isso é muito bom. Então, de certa maneira, a gente tem hoje essas duas
empresas, né? São duas empresas diferentes, mas que fazem parte desse mesmo ecossistema, que é oferecer avaliação neuropsicológica e psicoterapia online e presencial. Top, top demais. Chegou a lançar algum infoproduto já, Eu Fábio? tenho alguns cursos, eu tenho uma série de cursos que eu estou lançando que se chama Processos Básicos, né? Em psicologia tem um grupo de disciplinas que o pessoal chama de processos básicos. E são disciplinas que geralmente elas estão no início do curso, assim, elas vão até, acho que tá mais ou menos até a quinta, sexta fase do curso, né? E é um momento que muitas vezes os alunos talvez não tenham uma compreensão clara da importância dessas disciplinas, né? E é um conjunto de informações que muitas vezes também o público no geral tem muita curiosidade, né? E acaba consumindo um conteúdo às vezes meio enviesado, né? Então, essas disciplinas de processos básicos, elas envolvem motivação, envolvem atenção, percepção, emoção, linguagem e funções executivas, que daí já dá tanto. Tem uma discussão se funções executivas é processo básico ou não, mas enfim, né, que seriam os processos básicos em psicologia. O que você tem que é o básico que você tem que conhecer em psicologia para, de certa forma, transitar na área, né? Então, eu acabei, de certa forma, optando por oferecer esses cursos, porque eu via que havia pouca informação e a informação que tinha era de baixa qualidade, né? Então, as pessoas discutindo algumas temáticas complexas dentro da psicologia, né? Em especial nas redes sociais, mas com pouco conhecimento sobre isso. Motivação é, meu Deus do É céu, o que mais vende, lamaçal. né? E é muito, cara, é muita informação enviesada, é muita sugestão e pouca eficácia. Motivação é força de vontade. É. Cara, Ai, 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 disciplina, já, força de já se vontade, revira todo. certo? Não, e assim, e a falta de informação é tão grande que você vê pessoas, inclusive, que têm uma formação acadêmica consistente e que não conhece o conceito adequadamente, né? As pessoas perguntam, mas o que é motivação, então? Eu disse, motivação é o que você está fazendo. O comportamento que você está fazendo é um comportamento motivado, certo? Então, assim, se a gente está aqui conversando agora, tem uma série de motivos, tem um contexto por trás que faz com que a gente esteja aqui. Entender esse contexto não é uma coisa, não é duas coisas, não é um pensamento, não é uma decisão, certo? É o que faz a diferença para você entender como é que você, de certa forma, pode alcançar algumas coisas que talvez num primeiro momento sejam muito difíceis, certo? Então, essa ideia de trazer os processos básicos é um pouquinho de informar o que a ciência fala sobre isso, certo? Como é que esse conceito foi construído ao longo da trajetória de estudo dele dentro da ciência, né? Então, essas discussões, para dar uma base para que as pessoas não sejam enganadas, né? Para mim é muito importante. Com certeza. Para mim é muito Sensacional. importante. Muito bom. Ô Marina, vamos levar pro encerramento do programa? Vamos, Eu né? sei que a gente Temos passaria horário. horas aqui. Bora, dá uma olhada Olha, aqui, eu né? posso até umas 19, mais umas 4 horas eu consigo. Eu queria fazer algumas conclusões aqui, Claro. da nossa conversa aqui, sobre algumas palavras, alguns temas aqui que foi dito e que eu achei bem interessante, que a foto na frente do espelho, essas coisas são ostentação, às vezes, de tempo. Eu não enxergava por esse ângulo, mas agora você falando parece mais Sim, tempo nítido, mais claro. É um recurso escasso. Mais claro do que a água, tá? Mais claro do que a água, isso ficou pra mim. Outra coisa, desde o momento que a galera obviamente não viu, mas desde o momento que eu te encontrei lá na rua, que a gente tava meio perdido, eu já olhei pra ti e falei, cara, o estilo, o jeito de falar, aí depois sobre empresa, sobre negócios. Então eu já gostei muito da nossa conversa porque faz muito parte de quem eu sou também. Que eu não sou muito padrão, assim, sabe, do cara do empresário. Eu sou mais o meu lifestyle junto com o que eu faço e eu meio que entendo que eu faço isso de forma única. E eu vejo muito isso em ti.
Tá? Então, eu super adorei o convite. A empresa mais importante que a gente tem é a vida. Exatamente. Com certeza. O fato de tu surfar, de tu andar de skate, tu fazer as coisas que tu gosta e ao mesmo tempo ser esse empresário sério que promove, que tem outras pessoas ali que tomam conta dos negócios junto com você. Você teve essa maturidade há bastante tempo já de estar botando outras pessoas junto com você e Ninguém faz crescendo com as nada pessoas. sozinho. Isso eu achei fenomenal junto com o teu estilo de vida que eu achei da hora demais, cara. Pô, eu agradeço, né? As tuas conclusões são bastante personalistas, né, Vini? Mas eu acredito que o que você está querendo destacar e que eu acho que é uma coisa que eu quis destacar, que é o valor das conexões, né? Que somos animais sociais, temos as nossas conexões, a saúde dessas conexões é bastante importante para a gente, né? Que sendo animais sociais, a gente tem uma dinâmica de colaboração e competição onde elas não são coisas opostas, elas se Uhum. complementam. Você competindo, você está colaborando, e colaborando existe também uma competição, certo? E entender isso, entender essa dinâmica é muito importante para que você, de certa forma, não se frustre com algumas coisas, né? E aí eu acho que também a questão do protagonismo, né, que eu trouxe como uma visão que em alguns aspectos ela pode ser muito negativa, porque ela, de certa forma, desfoca as conexões, né? Ela desfoca todo o contexto que está em volta de uma pessoa de sucesso e que às vezes envolve muitas coisas, envolve competência do empresário, envolve, né? Mas gente competente a gente tem bastante, né? Às vezes é a oportunidade, a sorte, a hora que a coisa surgiu, é o momento certo, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta, né, também, né? Eu acho que não é uma construção que está focada em mim ou na minha personalidade. São como eu agreguei coisas que funcionam ou que funcionaram para mim, Sim. né? E que talvez, e para algumas pessoas funcionam também. Talvez uma pequena parcela, uma parcela maior da população, eu não sei, né? Mas para mim é um modelo que deu Esse certo. fato da competição também que você trouxe, de ser algo super positivo, em Sim, vez de negativo, eu achei da hora demais isso. também. Com É uma certeza. das lições que eu vou levar para casa. O grande problema da competição é quando a gente alia a ideia de vencedor à autorreferência. Ou seja, se você não vence, ou se você não tá ali, aquilo te desmonta por dentro, te Uhum. traz uma sensação de baixa autoeficácia, sabe, cara? É quando você, de certa forma, personaliza a competição, né? E faz com que o valor da competição seja o valor da tua pessoa, né? E não é. Essa é a nossa dificuldade com competição, né? Por isso que as pessoas vão dizer, ah, não, mas os atletas às vezes têm um ego muito inflado, Tem que né? jogar pra ganhar. Tem que. Por quê? Porque são ensinados a isso, né? E eu acho que tem que jogar pra ganhar, mas você tem que você não tem que jogar pra ganhar, você tem que jogar pra fazer o cara que tá do outro lado se esforçar mais ainda. E aí vocês dois vão juntos, né? E é isso que as pessoas não conseguem entender, porque prevalece a frustração de não ter ganhado, Sim. né? E não e você não vê o movimento que você construiu, né? O surf é um negócio muito bacana, cara, em termos de competição, se você for pensar. é, eu sou um cara que tem hoje 54 anos, né? Eu tava lá no primeiro, comecei a surfar, diria assim, no primeiro, no segundo boom do surf aqui, né? Que o primeiro foi mais ou menos na década de 70, que foi onde eu tive o primeiro contato, mas eu comecei a surfar na década de 80, né, cara? E o que a gente construiu ao longo desses últimos anos para chegar nessa geração que a gente está agora, que é uma geração totalmente vencedora, foi fantástico. Tem uma história, uma trajetória por trás disso, tem um monte de personagem importante por trás disso, alguns com mais protagonismo, porque aparecem mais, outros não, mas todos estavam ali, todos participaram disso. Hoje a gente tem uma pessoa lá na ponta, é porque teve muitas pessoas que caíram pelas beiradas, né? E foram fazer outras coisas da vida, Uhum. mas de algum momento elas estavam ali fazendo parte daquilo, certo? Então, eu acho que a gente tem que olhar a competição, por um lado, de uma forma mais carinhosa, certo? Não ficar botando um valor aversivo nela. A competição é ruim, competição é isso. Não, a competição não é ruim. É ruim é como a competição nos afeta. Como a competição afeta a nossa autoestima, a nossa percepção de autoeficácia, como ela afeta a nossa frustração, né? A gente compete.
você admira uma pessoa, você vai querer fazer igual a ela, querer fazer parecido com ela. Teu podcast não surgiu porque você teve uma ideia brilhante na cabeça. De botar 4 microfones e vou fazer. falar com a pessoa, não. Muito bom, muito bom. Bom, das minhas conclusões, eu acho que isso, a competição e a colaboração, que fortalece o que a gente está criando nesse movimento. Eu acho que a palavra mais marcante foi a condição, né? Que Isso. tudo varia da condição de cada um, do momento. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente tende a se comparar com o Isso. momento e a condição do outro. E aí você não consegue enxergar a tua condição. Exato. Então, acho que é uma virada de chave e um ponto de virada. Então, Muito bom. é isso. A parte do protagonismo, porque, como tu falou, é bem personalizado as conclusões, porque é o que nos toca, né? Então, essa questão do protagonismo, como eu já tinha falado antes, eu acho que é importante destacar que nem sempre o protagonismo é necessário, ou tu estar protagonista te dá uma sensação de sucesso. Então, acho que isso é muito importante também. E, enfim, entre tantas conversas, né? Desde lá do Conecta, do palco, a gente fez um podcast, uma simulação de podcast lá também. Então, eu acho que tu sempre traz esses momentos de reflexão sobre o nosso comportamento, sobre os nossos propósitos, sobre a nossa visão de sucesso. E eu sou muito grata por tu aceitar estar aqui com a gente, porque realmente é muita reflexão que surge e eu vou sair essa noite, acho que eu não vou dormir. Fritando. Eu refletir é meu trabalho, né? Levar as pessoas a refletir é meu trabalho, né? Eu gosto muito dessa ideia de reflexão. Sou uma pessoa bastante reflexiva em alguns aspectos. E acho que a reflexão é efetivamente uma das coisas, uma das grandes habilidades que a gente tem, Sim. de cruzar informações que vêm de fora com as informações que a gente tem na nossa experiência. E aí tem uma coisa muito bacana nisso, né? Porque nós estamos isolados na nossa experiência pessoal. Ninguém tem acesso direto a ela. Mas a nossa experiência pessoal é construída pela experiência das outras pessoas também. Nós nos servimos da experiência das outras pessoas para construir nossa experiência pessoal, certo? E a linguagem, você falou dos problemas de comunicação, é o que nos conecta. Sim. Né? Então, por isso que a gente vai para um palco falar. Por isso que a gente sai de lá conversando com as pessoas que foram com a gente. Por isso que a gente senta para tomar um cafezinho e conversar com alguém. Porque isso permite com que a gente, de certa forma, acomode a experiência do outro, que a gente não tem acesso, senão pela linguagem, na nossa própria experiência. Sim. Certo? E aí isso vai ajudando a gente a organizar as nossas experiências. Então, que nem eu falei para vocês no início disso, a minha conclusão. A experiência humana é muito importante para mim. A experiência individual, ela é inacessível para qualquer outra pessoa. Mas as conexões permitem que a gente construa uma experiência comum. Uma experiência que é comum a todos os outros, certo? E essa experiência comum, ela ajuda a gente a acomodar as nossas próprias experiências. E nos forma a nossa identidade, né? E vai formar a nossa Onde vem identidade. essa questão de, é o lifestyle, a Sim, forma sim, de sim, conduzir sim. traz a nossa identidade, mas na verdade é a junção das nossas conexões, das nossas experiências com a experiência do outro, né? Perfeito, Cara, exatamente. muito bom. Fábio, você quer promover alguma coisa, algum evento, alguma palestra, alguma Cara, coisa do tipo? não, O Conecta? me conecta. Ou conecta? A galera sai e conecta mais. Brincadeira, fica à vontade. Eu promover minhas empresas, né? Claro. A Pode, Living Brain, pode virar para aquela câmera ali, então já fala. a Essa aqui, Living essa aqui, Brain, ó. né? Essa do canto aqui. Do canto Essa aí. também. A Living Brain, né? Se você está precisando de um psicólogo, se você tá passando por um momento difícil, se você está estressado, se seus objetivos não estão claros, né? Você que é Já vou empresário, passar lá, pensando que o nosso público é principalmente empresários, né? Se você está passando por situações onde a tomada de decisão não está clara, não está difícil, eu acho que a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a fazer uma reflexão mais profunda e talvez ter mais clareza de como que você vai proceder nessas situações, né? Se você tem alguma condição que precisa de uma avaliação neuropsicológica, a gente tem a Interpsi, né? Aqui em Barreiros, a gente faz avaliações presenciais, a gente tem uma testoteca enorme, né? Se você é neuropsicólogo, está se formando, precisa de um lugar para atender, procura a Interpsi, é só botar no Google aí, né? A gente oferece desde todos os equipamentos, os testes para fazer as avaliações neuropsicológicas até supervisão, né? Então, às vezes a pessoa está
iniciando, não tem um local para atender, nós temos lá um local para você. Eu, no momento, não estou com nenhum curso aberto, mas se você gostou da conversa, me segue lá no meu Instagram, Perim_neuropsicologia, que lá eu divulgo os meus cursos e em breve a gente vai estar com novidades aí. Caramba, muito bom, muito bom. Gostou, Marina, do primeiro? Sensacional, maravilhoso. Sensacional. Foi Parabéns, uma ótima primeiro. experiência ter você aqui conosco. Quem não acompanha ainda, segue o evento Conecta Mais, né? As redes, né? Verdade. E, enfim, a gente vai lançar os próximos, vamos falar sobre os conselheiros, tem muita novidade vindo. Mas, mais uma vez, eu agradeço o Bruno por me ajudar nessa condução. Eu que Parceiro. agradeço, uma honra demais, muito bom. E obrigada mais uma vez, Fábio, porque realmente é uma reflexão que surge e vai pro travesseiro. Que bom, espero que ajude bastante a reflexão, certo? Galerinha que assistiu até aqui, solta o like aí, comenta, vai nas redes ali do Fábio. Compartilha, com certeza. Muito obrigado a todos. Galera, era isso? Fechou? Tá Fechou. pago? Tá pago o Fechado. potinho? Tá pago, fotinho na frente Tem do que fazer a espelho. foto, né? Tem que fazer a foto nossa aqui. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.